Olá pessoal, meu nome é Jonathan Tavares e hoje eu vou ensinar a modelar esta linda blusa em malha de algodão. Como vocês podem ver, ela tem uma pequena gola alta, ó, ela não é tão longa, ela é mais curtinha mesmo, se quiser colocar dentro da calça, então aí você faz o seu estilo. A manga, ela tem um punho. Não sei se daí vocês conseguem ver, ó, ela tem um punho aqui mais ou menos uns 4, 5 centímetros. Então é uma blusa básica, simples de modelar. Eu vou ensinar o passo a passo completo para você confeccionar várias blusas dessas para você vender ou para você mesmo, para sua família. E nesse vídeo eu vou ensinar a modelar esta blusa e no próximo vídeo vai ser o vídeo da costura. Então eu separo a modelagem da costura. Porém, antes da gente ir lá para a mesa modelar a blusa, nós temos que tirar as medidas no corpo para fazer a modelagem. Então você vai pegar a sua fita métrica e a primeira medida que nós vamos utilizar é o ombro a ombro costas, uma medida muito importante que eu sempre começo tirando aqui, ó, do final do ombro ao final do outro ombro é o ombro a ombro costas. A fita não deixa a fita cair, ó, ela tem que ficar bem reta aqui na parte das costas. A próxima medida vai ser a circunferência do busto. Então você vai pegar a fita, ó, vai passar em cima do peito, não deixa a fita apertada, ó, respira. Respirou, a fita ficou justa, a fita ela não... Eita! Ó, respirou, a fita ela está justa, porém não está apertada. E na parte das costas, a fita ela não cai, ó. Não deixe a fita cair para não dar número divergente. Essa medida do busto eu vou utilizar tanto para a cintura quanto para o quadril. Se a sua cintura ou o seu quadril for maior do que a circunferência total do busto, aí você precisa tirar a circunferência do quadril, circunferência da cintura, para você conseguir modelar, tá? Aqui eu tô tirando a base do busto. Então, o mesmo tamanho que vai ter aqui de busto, vai ter de cintura e vai ter de quadril. A próxima medida vai ser o tamanho que você vai querer para essa blusa. Vai ser uma blusa maior, vai ser uma blusa menorzinha. Aí você vai pegar, ó, do final do seu pescoço, onde começa o ombro, coloca a fita em cima, aqui, ó, na manequim. No final do pescoço dela, onde começa o ombro dela, eu coloco a fita e passo, ó, por cima do seio e deixo a fita cair. E você verá o tamanho, ou seja, o comprimento que você vai querer para a sua blusa. E por fim, nós vamos utilizar também a altura da manga, que nada mais é do que o comprimento da manga, ó. Você vai pegar aqui do final do seu ombro até o comprimento desejado para sua manga. Ou, se você for tirar do seu corpo, ó, do final do ombro, e você vê o comprimento que você vai querer para sua manga. Lembrando que essa manga tem um pequeno punho de 4, 5 centímetros, então ela tem que ser um pouco maior. Por exemplo, uns 26, 25 centímetros. Ó, essa aqui minha tem uns 24. Tá ótimo, que dá para fazer um punho aqui larguinho de 4 centímetros, que vai ficar muito legal. Então agora eu vou lá para a mesa para ensinar a modelar essa blusa e no próximo vídeo vai ser a costura. Eu vou ensinar a costurar, ela é toda feita no overlock. Nós só vamos utilizar a máquina doméstica para fazer a bainha aqui da blusa. Então vamos lá! Vou começar a modelagem com papel dobrado, porque eu gosto de fazer frente e costas de uma vez. E a parte de cima está esquadrado para o meu molde não ficar torto. Essas são as medidas que eu vou utilizar para fazer a modelagem. Então, a primeira medida que eu vou utilizar é o ombro a ombro costas. Eu preciso da metade. Na calculadora, eu coloco o valor do ombro a ombro costas, divido por 2. Se no meu caso é 39, na calculadora dividindo por 2 fica 19,5. Então lá em cima no papel
eu coloco 19,5 na parte de cima, coloco 19,5 na parte de baixo para eu conseguir fazer uma linha reta para baixo, ó. Fiz a linha reta e agora eu preciso colocar a altura da cava. A altura da cava é uma fórmula, sempre vai ser metade das costas mais 5. Esse 5 ele é padrão para o feminino, para modelagem feminina. E no meu caso aí eu pego a fita e coloco 24,5, que é metade das minhas costas, 19,5 mais 5. Então, eu fecho a linha com a altura da cava, que é 24,5 no meu caso. Fechei a linha da altura da cava, agora eu preciso colocar o comprimento total que eu quero para minha blusa. 56 que eu decidi. Então, lá de cima eu pego a fita e marco 56 centímetros. Eu já vou direto, ó, eu não passo pela cintura, eu já vou direto para a barra da blusa. Um pouco mais para frente também eu marco 56 centímetros e fecho uma linha com o comprimento total da blusa. Agora eu preciso colocar a circunferência que eu vou utilizar o busto. Então vou pegar o valor do busto total e vou dividir por 4, porque nós estamos trabalhando a quarta parte do molde. Então todo mundo vai pegar o busto total e vai dividir por 4. O resultado a gente coloca ali na barra e também na altura da cava. Ali no meu caso, 98, que é o busto total, eu dividi por 4, deu 24,5. Então, ó, fecho uma linha reta os 24,5. É a lateral da minha blusa. Fechei, agora eu vou colocar a queda de ombro. Lá em cima, ó, eu desço 4 centímetros, é padrão para todo mundo. E a partir desses 4 centímetros, até a linha da altura da cava, eu vejo quanto que tem e divido ao meio esta linha. Encontrei o meio, eu vou entrar agora 1,5 dentro do molde. 1,5 centímetro, ó. Entrei. E agora eu vou fazer a distância do decote. A distância do decote é uma fórmula, vai ser metade das costas dividido por 3. No meu caso, 19,5 dividido por 3 vai dar 6,5. Então eu coloco 6,5 ali. E para a queda do decote é 2 centímetros para as costas. E a partir dos 2 centímetros eu repito o que deu em cima, no meu caso 6,5. E agora eu venho com uma régua curva fazendo o decote costas, ligando os pontos, e o decote frente. Isso é somente uma base, depois eu vou modificar, ou seja, alargar mais o decote para poder passar a cabeça. Agora eu venho fechando o ombro, ó, do final do decote até os 4 centímetros que descemos para a queda de ombro. E agora eu vou fazer a cava da manga, tanto a parte da frente quanto as costas. A frente eu vou passar pelo final do ombro, 1,5 que entramos dentro do molde, até lá no final da cava, como vocês podem ver. E a cava costas é do final da cava até a metade que marcamos. A cava costas ela é mais para fora e a cava frente ela é mais para dentro do molde. Precisa ser assim. Ó, fiz a cava costas e ela vai seguindo até lá em cima no ombro. E ali na cava frente eu só vou repetir o processo, vou passar a caneta mais forte para ficar melhor a visualização. Então fiz as duas cavas, tanto frente e costas, e o meu molde ele está pronto. Agora eu vou cortar para a gente começar a modificar. Vou começar cortando ali pela barra. Lembrando que esse molde ele não tem margem de costura. A margem de costura eu vou colocar no próximo vídeo, que é o vídeo da costura desta blusa em malha de algodão. Então se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo.
Ó, vou passar a tesoura agora pela cava das costas, ela é mais para fora, como você pode ver, ó. Passo agora pelo ombro. E em seguida o decote costas. Pronto, agora eu escrevo que a folha de cima vai ser a minha frente e a folha que está embaixo vai ser as costas. E separo frente de costas. Você pode separar como eu, usando uma régua, ou vir com a tesoura mesmo, cortando ali no meio. Fiz a separação, vou reservar a frente para a gente mexer com as costas primeiro. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é alargar mais o decote das costas. Eu vou tirar 2 centímetros ali no ombro, padrão para todo mundo. E no decote, na queda, eu vou tirar 2 centímetros também. E vou refazer o meu decote, ou seja, largar ele mais para poder passar a cabeça. Por mais que seja a malha de algodão, estica, mas não estica tanto. Então precisa dessa correção aí no decote. Até uns 3 centímetros você consegue tirar, tanto no decote, tanto ali no ombro, quanto na queda do decote. Estou tirando aí o mínimo, que é 2 centímetros. E agora eu venho cortando, ó. O próximo passo vai ser pegar a fita métrica e medir quanto que eu tenho de decote e quanto eu tenho de cava. Lembrando, a fita sempre em pé para a medida não ficar com um valor divergente, um valor errado. E anoto o valor no canto para eu não esquecer. A mesma coisa no decote, ó, com a fita em pé, eu vejo quanto tem a curvatura e anoto ali no canto para eu não esquecer. Vou escrever que é as costas e eu vou cortar essas costas uma vez na dobra do tecido. As costas ela vai sair inteiriça, não tem costura no meio das costas. E ali é a dobra do tecido. Vou fazer também esquadrar com a barra uma linha reta para fazer o fio do tecido para quem precisa. Normalmente não tem necessidade porque nós vamos cortar na dobra do tecido. Mas tem gente que gosta, então é assim que a gente faz. E na frente, agora eu vou cortar a cava frente. Ela é mais para dentro do molde, ó. É só passar a tesoura guiando a cava da frente. Pronto. E agora o decote frente, nós precisamos modificar ele também para passar a cabeça, senão a cabeça não passa. E antes de tirar os 2 centímetros no ombro, eu vou cortar primeiro, ó, a base do decote para não confundir. Ó. Essa é somente a base, sem modificação. Agora sim eu venho retirando os mesmos 2 centímetros que eu tirei no ombro das costas. E na queda do decote também eu vou tirar 2 centímetros e vou refazer a curvatura do decote. Refiz o decote e agora eu corto. Ficou desta forma. Vou colocar ombro com ombro, cava com cava e decote com decote, para ver se os 2 ombros estão do mesmo tamanho. Não pode ter um ombro menor, outro maior, senão lá na hora da costura vai dar problema. Então, olha, eu estou corrigindo uma lasquinha de nada só para os 2 ombros ficarem do mesmo tamanho. Ó, decote com decote e cava com cava. Pronto, feito isso, os 2 ombros estão iguais, do mesmo tamanho. Na frente também eu venho marcando com a fita métrica em pé. Eu vejo quanto que tem no decote e anoto ali no cantinho, para eu não esquecer. E a mesma coisa eu faço com a cava.
com a fita em pé, vejo quanto que tem e anoto no cantinho. Anotei tudo certinho e agora nós vamos fazer a manga e a gola, para a gente finalizar a nossa modelagem. Então vou começar fazendo a manga, peguei um papel, dividi esse papel ao meio e coloquei ali no cantinho, ó, cava frente e cava costas. Quanto que deu na minha cava frente e quanto que deu na minha cava costas. Ó, só repeti o valor e coloquei ali no cantinho. A parte de cima do meu papel ali está esquadrado. E agora eu vou fazer um cálculo para a gente fazer a nossa manga. O cálculo é a cava da frente, no meu caso 23, vezes 0,6. Ou seja, sempre você vai pegar a sua cava frente e vai multiplicar por 0,6. O resultado vai ser a altura da cabeça da manga, ó, que é o que eu estou fazendo. Altura da cabeça da manga. E fecho uma linha que vai me auxiliar a fazer a cabeça da manga, a voltinha. E agora, para a gente fazer os telhadinhos, eu vou somar as duas cavas. Cava da frente mais cava das costas. 23 mais 22, no meu caso. O resultado deu 45. Eu divido por 2 para eu encontrar a média. Então deu 22,5. Lá do meio do meu papel, até encostar na linha da altura da cava, eu coloco os 22,5. Do outro lado a mesma coisa. A partir do meio lá em cima, até encostar na linha da altura da cava, deu 22,5, você vem marcando. E agora fecho a linha com o telhadinho da casinha, que vai auxiliar a fazer a curva da nossa manga. Vamos lá. Ó, então fiz o telhadinho. O lado esquerdo vai ser frente, o lado direito vai ser costas. O lado das costas nós vamos dividir por 3 e o lado da frente nós vamos dividir por 2. Então, ó, 22,5 eu divido por 2 e marco. E no lado das costas eu divido por 3. No meu caso, 22,5 dividido por 3. E coloco de baixo para cima. E agora é só fazer a curva da nossa manga. Com a ajuda da régua curva, eu venho fazendo ligando os pontos, ó. Começo de baixo para cima, com uma leve curva. Quando chega lá em cima, eu faço bem arredondado, ó. Vou com a mão mesmo, para ficar bem arredondadinho lá em cima. Do outro lado ali é a mesma coisa, faço bem redondo na parte de cima até chegar ali no ponto que eu marquei, ó. Aí depois eu venho passando por baixo, manualmente mesmo, e ficou pronta aí a curva da nossa manga. Então, para você ver se bateu, você mede toda a circunferência e vê se deu o resultado, que é a sua cava frente mais cava costas, ó. Você vem com a fita em pé, contornando, o resultado tem que ser o mesmo ali da cava frente e cava costas, no meu caso 45 total. E agora eu vou colocar o comprimento, a altura da minha manga. Eu quis uma manga com 26 centímetros, então lá de cima até embaixo eu venho marcando os 26. Marco de um lado, marco do outro também, para eu fazer a barrinha da manga. Ó, fecho ali na barrinha da manga. E na lateral da manga, eu fecho esse quadrado com a barra. Eu fecho reto mesmo, sem entrar nada. É assim que vai funcionar esta manga. Do outro lado é a mesma coisa.
final da curvatura lá em cima, eu fecho reto. E essa manga nós sabemos que tem um punho. Esse punho ele tem 4,5 centímetros de largura. Então, ó, lá da barra para cima, eu coloco 4,5, 4,5 e 4,5 e fecho ali o meu punho. Esse punho nós temos que reduzir ele um pouco, porque ele não pode ser do mesmo tamanho da manga, senão na hora que a gente costurar lá a malha vai ficar frouxo. Então nós vamos reduzir ele um pouco também. Vou primeiro limpar o molde, cortar em volta da minha manga, para depois eu retirar o punho, ó. Passa em volta ali da curva. E se você está gostando da modelagem desta blusa, deixa um joinha nesse vídeo para me ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, inclusive o vídeo da costura desta linda blusa em malha de algodão. Então terminei de limpar o molde, cortei em volta e agora eu vou retirar o punho fora. O punho ele é separado da manga. Tirei o punho fora, vou escrever que é punho. Ali na manga, vou escrever que é manga. Nós vamos cortar 2 vezes lá na malha de algodão. E o punho, ó, tá vendo? Está do mesmo tamanho da manga. Ele precisa ser um pouco menor para não ficar frouxo na hora que eu costurar. E para isso eu vou pegar a fita, vou ver quanto eu tenho de comprimento do punho total, ó. O valor total eu vou multiplicar por 0,90. Por que, Jonathan, você está multiplicando por 0,90? Eu não entendi. É porque você multiplicando o valor por 0,90, você vai tirar 10% do valor total desejado. Então, eu estou tirando 10%, ó, do valor total desse meu punho. Eu venho cortando ali e agora o punho ele já está 10% menor do que o tamanho total da manga. Porque como se trata de uma malha de algodão, ele vai esticar um pouquinho para a gente conseguir costurar. Ó, e o punho ali eu vou cortar 2 vezes na dobra e a parte de baixo ali vai ser a dobra do tecido. Na próxima aula, que é a costura, eu vou ensinar como cortar os moldes lá na malha de algodão, colocar margem de costura. Então se inscreva para não perder o próximo vídeo. E para a gente fazer a nossa gola, eu vou somar decote das costas mais decote da frente. Ó, vou somar 14,5, que é decote frente, mais 10 centímetros, que é decote costas. Deu 24,5. Então, vou pegar uma folha que ela está dobrada, ó. A folha já está dobrada. E vou fazer a largura que eu quero para esta golinha. Eu quero uma gola de 4 centímetros. Ou 4,5 centímetros, vai de gosto. Ó, já coloco a largura da gola, fecho e coloco o comprimento, que é a somatória do decote costas mais decote frente, que no meu caso deu 24,5. Então coloco 24,5, que é somente metade da gola, tá? Que a minha gola total vai ser 24,5 mais 24,5. Aí eu só estou fazendo metade da gola. Então, fecho a minha golinha com 24,5 e é a mesma coisa do punho. Eu preciso tirar 10% do valor total para poder encaixar lá no decote. Então, coloco 24,5 vezes 0,90,
o resultado vai ser o tamanho da minha gola. Ou seja, de 24,5 foi reduzido para 22 centímetros. Foi retirado aí 10% dos 24,5. Então a minha gola ela já está pronta. Ali eu anotei no papel, ó, se você quiser reduzir 10 centímetros é 0,90. Quer reduzir mais, está fazendo com uma malha com mais elasticidade, aí você vai multiplicar por 0,85, que aí você vai tirar 15%. Então, ó, cortei em volta da minha golinha, aí é só metade da minha gola, ok, pessoal? Ó, 24,5, 22, aliás, que eu reduzi, é só metade. O total da minha gola, ela vai ser 22 mais 22, ou seja, 44 centímetros de comprimento. Parece complicado, mas não é. É uma modelagem muito simples. Para você que é iniciante, faça junto comigo que você vai conseguir costurar. Ó, a gola nós vamos cortar uma vez na dobra do tecido. Se inscreva no canal, deixe um joinha para poder me ajudar nesse vídeo e aguarde que no próximo vídeo eu vou fazer a costura desta blusa. Você vai costurar junto comigo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu sempre vou responder, ou me siga lá no Instagram, @Jonathan_costura. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e tchau, tchau!